Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 3. Vamos dar continuidade à nossa série nesse livro pequeno, mas tão precioso, que traz verdades do Senhor para as nossas vidas. Ruth, capítulo 3. Antes de nós lermos o texto bíblico, vamos orar ao Senhor nessa noite. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra. Te bendizemos pelo Senhor ter nos trazido a este lugar em segurança, em paz, guardado e protegido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entoar louvores a Ti, de Te engrandecer, Deus, de poder louvar ao Senhor, o Deus supremo, Criador do universo, o Deus que está conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas, e nós Te louvamos, não só pelo que o Senhor faz, mas Te louvamos principalmente por quem Tu és. Tu és o Deus supremo, Tu és o Deus soberano, Tu és o Rei da glória, o Criador de todas as coisas, e nós Te adoramos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua revelação que o Senhor deixou para cada um de nós. E Te louvamos, Pai, porque nós podemos meditar nesta palavra e ser alimentados espiritualmente. Obrigado porque a Tua palavra verdadeiramente tem sido um alimento para as nossas almas, para as nossas vidas, e tem nos fortalecido, ó Pai, nos ajudado a estar de pé. E nós prosseguimos confiando nas Tuas promessas, na Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Abre as nossas mentes e corações e nos auxilia na compreensão da Tua palavra. Que o Senhor ministre cada coração aqui neste lugar. Que possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, ministrados pelo Senhor e agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor. Se faz presente no nosso meio nessa noite. Nós temos convicção de que o Senhor está aqui conosco, porque assim a Tua palavra nos afirma. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa agir no nosso meio, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vimos até aqui, nos capítulos 1 e 2 do livro de Ruth. Nós primeiro conhecemos a história de uma mulher chamada Noemi, que morava na cidade de Belém, que tinha o seu marido Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilion, e a palavra nos informa que Deus tinha mandado fome para a terra de Belém. E aí Noemi, junto com seu marido e os seus filhos, saem da terra de Belém e vão para uma terra estrangeira, em busca de alimento para a sua família. E eles acabam indo para a terra de Moabe. Era uma terra de povo idólatra, de um povo que não conhecia o Deus verdadeiro e que, além disso, já tinha guerreado contra o povo de Deus. Mas ali eles tinham alimento para eles sustentarem a sua família. Na terra de Moabe, os filhos de Noemi se casam, Malom e Quilion. Um se casa com uma mulher chamada Orfa e o outro se casa com uma mulher chamada Ruth, duas moabitas. E depois que isso acontece, a mão de Deus parece pesar sobre a vida de Noemi, e aquela mulher de Deus, ela perde o seu marido em Moabe, e 10 anos depois ela perde os seus 2 filhos. E aí fica Noemi viúva na terra de Moabe, uma terra estrangeira, e agora as suas 2 noras também ficam viúvas. E Noemi, ela começa a falar sobre o que Deus está fazendo com ela. E ela começa a dizer que Deus está afligindo o coração dela. Isso tudo por causa do conhecimento que Ruth tem, que tudo que acontece na vida dos servos de Deus é permissão do Senhor. Muitas vezes nós achamos que só quando as coisas boas acontecem é permissão de Deus, e quando as coisas ruins acontecem, vem do diabo. E não é bem assim. Até o diabo, para poder agir na vida do servo de Deus, ele precisa da permissão do Senhor. Nós vemos isso claramente na história de Jó. Então tudo que acontece na vida do servo de Deus é permissão do Senhor.
E nós estamos vendo que em tudo, em toda situação na vida do servo de Deus, Deus tem um grande propósito no final. E que muitas vezes nós não compreendemos a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas nós precisamos, como Ruth, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor continua reinando soberano sobre tudo e sobre todos. E aí Noemi fica sabendo que a fome em Belém passou e ela decide voltar para sua terra natal. E as suas 2 noras iam voltar com ela. Mas aí Noemi começa a discursar que não seria bom elas, como estrangeiras, irem para a terra de Belém, porque certamente elas sofreriam muito lá. E aí Orfa acaba convencida e continua em Moabe, mas Ruth faz um pacto com a sua sogra e diz a ela que aonde ela for, a Ruth também iria. E ela diz: o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E a terra onde você morrer, onde você for enterrada, ali eu também serei, ali eu morrerei. E aí Noemi não tem mais o que dizer, e Ruth acaba acompanhando Noemi para a terra de Belém. E lá a gente já vê, né, nessa história, a poderosa mão de Deus agindo na vida daquela mulher que estava afligida pela mão do Senhor por ter perdido o seu filho, os seus filhos e o seu marido. Ela agora não está mais sozinha, ela agora tem uma companheira ao lado dela que o Senhor concedeu para que ela não fique só, não volte sozinha para a terra de Belém. E a gente viu na semana passada que Ruth, preocupada com a sua sogra e preocupada de como elas iriam se alimentar, Ruth decide sair nos campos de plantação de trigo, de cereal, para colher espigas que ficavam no meio do caminho, depois que os ceifeiros colhiam o cereal e as espigas. E nós vimos que existe uma passagem na palavra de Deus, que era uma lei do Senhor, que os donos dos campos não poderiam cultivar todo o campo, mas eles deveriam deixar uma parte do campo para que os estrangeiros, os órfãos, os pobres, as viúvas, pudessem colher para terem o que comer. E também tudo aquilo que eles encontravam no chão, que eram jogado para trás, eles também poderiam colher para si. E Ruth, ela sai pelos campos colhendo cereal, trigo, espigas, para poder se alimentar e para o sustento também da sua sogra. E nós vimos que ela acaba entrando no campo de um homem chamado Boaz. É um homem de Deus, um servo do Senhor, e que ele age benignamente com Ruth, e começa a abençoar ela e dar liberdade a Ruth dentro da terra dele. E aí nós vemos que Noemi começa a ver a mão de Deus agindo poderosamente na vida dela, agora com benignidade. O Senhor, antes ela só dizia: o Senhor está me afligindo. É Deus que está permitindo que tudo isso aconteça na minha vida. Eu estou com o meu coração amargurado pelo que está acontecendo comigo. Mas agora, a partir do capítulo 2, Noemi, ela começa a ver a mão de Deus agora trazendo um alívio para ela, um conforto, e ela se tranquiliza mais. E ela começa a perceber que Deus está trabalhando na vida dela e na vida de Ruth. E o diferencial disso tudo na vida de Ruth, que ela tem sido abençoada por Boaz, ela tem conseguido alimento. Boaz diz no capítulo 2, que é porque ela buscou refúgio debaixo das asas do Senhor. E foi o que nós focamos no domingo passado. Bom é, no momento de dificuldade nas nossas vidas, ou em qualquer situação, buscarmos refúgio debaixo das asas do Senhor. Ali nós estaremos bem protegidos. E hoje nós entramos no capítulo 3. E nós vamos continuar vendo a poderosa mão de Deus agindo na vida de Ruth e de sua sogra Noemi. E o tema da ministração de hoje, nós vamos perceber que a obediência a Deus nos leva a desfrutar de suas bênçãos. A obediência a Deus nos leva a desfrutar de suas bênçãos. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 3, que diz: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha,
Não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Nós vimos no final do capítulo 2 que Rute estava colhendo ali o que sobrava dos trigos, dos cereais, além do que Boaz tinha dado a ela para levar para sua casa. Nós vimos que a colheita da cevada e do trigo tinha se acabado, e Rute continuou com a sua sogra. Nós vimos no capítulo 2 que Rute se preocupou muito com a vida de Noemi, e ela estava ali cumprindo o voto que ela tinha feito, de que ela estaria com Noemi até o final da vida dela. E nós vimos que Rute estava cumprindo isso, mas agora acabou a colheita, né? E Rute trabalhou nos campos de Boaz ali por mais ou menos 6 semanas, era o período que durava a colheita dos grãos e cereais, e ali Rute esteve, provavelmente indo todos os dias, para conseguir aquilo que, pegar aquilo que ela conseguia para o sustento dela e de sua sogra. E agora a gente vê justamente o contrário, acaba o tempo da colheita e agora é Noemi que se preocupa com Rute. É a sogra que se preocupa com sua nora. E a preocupação de Rute agora, no capítulo 3, a preocupação de Noemi agora com Rute no capítulo 3, é conseguir um marido para Rute. Ela viu que Rute esteve muito fiel naquilo que ela tinha dito que iria fazer. Mas Noemi começou a se preocupar. Rute não tem um marido, ela ainda é jovem. E Noemi, ela se colocou nessa obrigação de conseguir um marido para Rute, e é isso que a gente vê no capítulo 1, Noemi preocupada com isso. E ela diz: não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Isso aí é em forma de, provavelmente, de agradecimento ao que Rute tinha feito por ela durante essas 6 semanas. E Noemi se preocupa agora em achar um lar para ela. Noemi demonstra a preocupação dela com o bem-estar de Rute. Noemi agora quer achar para Rute, ela quer encontrar para Rute um futuro seguro, um lar seguro, um marido piedoso e um lar para que a linhagem da família dela pudesse ser preservada, né? Porque Noemi não tinha mais nem marido, nem os 2 filhos, mas através de Rute a linhagem dela poderia ser preservada, e ela se preocupa agora com isso. E a gente vê a partir do versículo 2 até o versículo 5, Noemi orientando Rute com um plano estratégico do que Rute deveria fazer para encontrar esse marido, esse lar seguro, um homem piedoso. E Noemi vai orientar Rute de acordo com os regulamentos dados por Deus, por meio da lei de Moisés, né, das leis que Moisés entregou ao povo. Então, Noemi lembra que Boaz era seu parente próximo, a gente viu isso no domingo passado. Quando Rute foi dizer a Noemi que ela entrou no campo de Boaz, e como Boaz tinha sido bondoso com ela, Noemi se lembrou. Realmente, Boaz é um parente meu próximo, e além disso, ele é parente resgatador. Ele é aquele parente que pode casar com Rute para poder dar seguimento à linhagem da minha família. E aí Noemi começou a ver, né, a poderosa mão de Deus agindo e as coisas acontecendo de uma maneira que ela nem se lembrava mais desse parente, né, Boaz. E ela começa a ver Deus agindo na vida dela. No livro de Levítico, voltando um pouquinho a alguns livros da sua Bíblia, no capítulo 25 de Levítico, versos 47 a 49, olha só o que é que a palavra de Deus diz quanto
a esse tipo de parente próximo? Qual era o papel dele? Levítico 25, 47 a 49. Diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará, ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Então, esse parente próximo de Noemi era Boaz, um homem rico, um homem de Deus, e que tinha essa função de parente resgatador com relação a Noemi. E aí Noemi, não é? Uma senhora já, uma mulher madura, experiente, ela vai começar a orientar Ruth. Olha, Ruth, lembra de Boaz, né? Ele é parente próximo, resgatador. Faz o seguinte, tome um belo de um banho hoje, se perfume toda, né? Se lave, se perfume, vista a sua melhor roupa, vá lá para o campo, ela diz, e desce a eira, no versículo 3 do capítulo 3. Porém não te deis a conhecer o homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então Noemi, ela vai orientar a Ruth a cuidar da aparência externa dela, a aparência exterior. Se lave, se perfume, bote a sua melhor roupa, e de noite você vai lá para a eira, onde Boaz estará com os seus trabalhadores, e você vai fazer isso, isso e isso. E Noemi vai orientando Ruth ao que ela deve fazer, né? A beleza interior de Ruth, todo mundo já conhecia, né? A gente vê que todos da cidade já reconheciam o que Ruth, ela era uma mulher piedosa, pelo que ela tinha feito com Noemi. Ruth abandonou a sua terra, os seus deuses, os seus parentes, toda a segurança que ela tinha em Moabe, ela abandonou para estar junto com sua sogra na terra de Belém. E só por isso, todas as pessoas de Belém já reconheciam a beleza interior de Ruth. Ela é uma mulher piedosa, ela é uma mulher que é fiel à sua sogra, né? Mas ela também dava um bom testemunho de mulher piedosa, onde quer que ela andava. E, queridos, é justamente essa beleza interior que deve ser a beleza principal do homem e da mulher de Deus. Não é a exterior, é a beleza interior. Ela é a principal. Mas não é por causa disso que nós devemos nos desleixar com a nossa aparência exterior, né? A gente vê muitas pessoas que, à medida que vão se tornando mais espirituais na sua vida, vão ficando mais feias também, né? Mais espiritual por um lado e mais feia por outro. A pessoa deixa de se cuidar e não cuida da aparência exterior, né? Tudo precisa ter um equilíbrio, mas a nossa beleza interior, a palavra de Deus nos mostra que realmente ela é a beleza principal. Tem um texto em Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, que nos fala sobre isso. Ele diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, se você quer, né, transparecer, que a sua beleza interna, ela interfira na beleza, né, exterior, é justamente isso que o autor de Provérbios está ensinando. Quando o seu coração, quando o seu interior está alegre, o seu rosto, ele fica formoso também. Então, por isso que a gente precisa se preocupar com a nossa aparência, né, interior, em primeiro lugar, mas lógico que não descuidando da exterior também. Então Ruth vai, se banha, se perfuma, bota a melhor roupa e desce para a eira, lá onde Boaz estava. Naquele tempo funcionava assim: depois das 6 semanas que eles colhiam a cevada, as espigas, o trigo, eles amontoavam, não é, tudo que era colhido, e eles precisavam debulhar aquela espiga, aquela cevada. O que é isso? É separar a palha dos grãos ou das espigas.
Então, o que é que eles faziam? Eles começavam a fazer essa função no final do dia. Por quê? Porque naquela região passava um vento forte por todas as plantações, e eles usavam o vento para tirar a palha, né, do trigo, dos cereais, das espigas, e eles usavam a força do vento para o vento levar a palha para longe, para depois não ter que varrer tudo lá, arrumar. Eles já usavam o vento. Então, eles colhiam, separavam em montes os cereais, depois cada trabalhador se sentava perto de um monte daquele e começava a debulhar. Tirava a palha e jogava para cima e o vento ia levando. E era isso que estava acontecendo ali naquele dia na terra de Boaz. Tanto ele quanto os seus funcionários estavam, cada um no seu monte de grão, debulhando, tirando a palha. E é justamente nesse dia que Noemi manda Ruth aparecer. Quando o trabalho terminava, né, para comemorar o trabalho, geralmente o dono da terra, junto com seus funcionários, comemoravam a colheita, e eles comemoravam comendo e bebendo, né? Geralmente, quando a gente comemora hoje, o que é que o brasileiro faz? Um churrasco, uma feijoada, alguma coisa. Naquele tempo, eles preparavam um cordeiro, alguma coisa do tipo, e comiam e bebiam para comemorar a colheita. E depois, eles dormiam ali perto do monte de grãos que eles debulharam, esperando o outro dia chegar para que os outros empregados viessem para recolher os grãos já debulhados e guardar nos celeiros, né, para depois irem vendendo os seus cereais. Então Boaz estava ali trabalhando. Depois a palavra de Deus diz, né, que ele estava ali na terra dele fazendo isso. E Noemi manda Ruth observar. Observe onde ele vai se deitar, e ali onde ele se deitar você vai, descubra os pés dele, se deite perto do pé dele e espere que ele vai dizer o que é que você tem que fazer. Esse foi o conselho de Noemi para Ruth. E Ruth vai e obedece. Ela diz: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, eu farei. Queridos, nessa primeira parte a gente pode tirar como uma aplicação para as nossas vidas, é o seguinte: nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm se vitimizado muito. E as pessoas têm sido incentivadas a se vitimizarem com tudo, não é? Não se pode mais chamar ninguém de preto, não se pode mais falar de pobre, não pode mais... Todo mundo agora é vítima, é minoria, e tá esse mimimi retado no mundo agora. Não se pode falar de mais nada, que tudo é problema, né, de justiça e tal, é preconceito, é racismo... E isso e aquilo, né? Lógico que existe sim preconceito, racismo, mas não nesse extremo que as pessoas estão falando nos dias de hoje. E cada vez mais as pessoas têm se vitimizado. E quando as pessoas se vitimizam, né, na sua vida, raramente elas conseguem fazer planos. Porque elas se sentem vítimas, se sentem menores do que todo mundo, e elas não conseguem pensar no futuro. Elas não conseguem fazer plano para a sua vida. Enquanto Noemi, ela estava ali vitimizada, a mão de Deus está pesada sobre mim, Deus está me afligindo, eu estou amargurada. Enquanto Noemi se colocou nessa posição de vítima, ela não conseguiu conceber nenhum plano para o seu futuro. A gente vê que simplesmente ela pensa: já que em Belém acabou a fome, eu vou sair de Moabe, vou voltar para minha terra, e não sei o que é que vai ser de mim lá, mas eu pelo menos vou voltar para minha terra. Noemi não consegue conceber nenhum plano para o seu futuro. Ela não consegue traçar nenhuma estratégia para ela. Esse também é um dos efeitos que a depressão causa na vida da pessoa. A depressão, a ansiedade, ela torna a pessoa incapaz de se mover com esperança e com propósito para o futuro. Por isso que muitas vezes a pessoa depressiva, o que é que acontece? Ela acaba tirando a própria vida. Ela não consegue ter esperança para um futuro, ela não consegue conceber nada, nenhum plano, nenhuma estratégia para o seu futuro. E ela acaba se afundando na situação que ela está vivendo. E Noemi estava quase assim.
Mas quando Noemi desperta para a benignidade de Deus, no versículo 20 do capítulo 2, ela começou a ver, mesmo na dificuldade dela, mesmo em meio à dor, a mão de Deus agindo na vida dela, a esperança de Noemi também foi despertada pelo Senhor. E ela consegue em Deus agora traçar planos para o futuro. E é justamente esse plano que ela passa para Ruth e começa a colocar em prática. Ela agora está conseguindo enxergar o futuro, conseguindo enxergar que Deus está abrindo as portas para que a situação dela mude. E ela começa a orientar Ruth debaixo dos princípios de Deus. Por isso que a nossa meditação hoje, o tema é a obediência ao Senhor, né? A obediência a Deus nos leva a desfrutar de suas bênçãos. Ruth estava obedecendo ali a Noemi, mas Noemi estava instruindo Ruth debaixo dos preceitos de Deus, né? Daquilo que já havia sido estabelecido na lei por Moisés. Então, querido, na situação difícil da sua vida, nunca se afunde na situação. Lembre-se sempre que mesmo na situação difícil, Deus está permitindo, Deus está no controle. E peça a Deus para que você consiga enxergar a mão poderosa dele agindo na sua vida. Para que você não se afunde numa depressão, para que você não se amargure com tristeza no seu coração. E você não tenha mais esperança para o seu futuro. Você não consiga estabelecer nenhum plano para o seu futuro. E você acabe chegando ao extremo de querer tirar a sua vida, porque você não vai ver mais propósito em você estar vivo. É isso que tem acontecido com a vida de muitas pessoas. Mas quando nós enxergamos Deus agindo, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das nuvens escuras que tem nos cercado, a gente consegue continuar tendo esperança no Senhor e confiar no nosso Deus, que Ele nos livrará daquela situação. E é isso que acontece com Noemi. A esperança dela é despertada e ela consegue no Senhor traçar planos para o futuro dela. E Ruth diz a Noemi: eu farei exatamente aquilo que você me disse. Essa obediência de Ruth é exemplar, mas era uma obediência arriscada, queridos. Esse plano de Noemi era um plano arriscado, porque poderia não dar certo. Noemi não sabia se o plano ia dar certo ou não. E se Boaz não quisesse nada com Ruth? Não é? E se alguém visse Ruth ali deitada aos pés do patrão, o que é que iriam pensar de Ruth? Ela não é uma mulher piedosa, agora está aí se oferecendo para o homem? Só porque é rico, porque tem dinheiro? O que é que iriam pensar de Ruth? Mas Ruth segue exatamente o conselho de sua sogra, que era uma mulher de Deus. E nós precisamos também ter isso para as nossas vidas. Nós precisamos sempre ter ao nosso lado pessoas que nos aconselhem a andar nos caminhos de Deus. Muitas vezes nós andamos com amizades que nos levam por caminhos tortuosos e a gente ouve esses conselhos. Mas quando um servo de Deus nos aconselha a andar nos caminhos do Senhor, é tão difícil seguir. Às vezes a gente pensa 10 vezes em seguir o conselho do homem de Deus, mas quando é alguém do mundo, a gente obedece facilmente, queridos. Você só vai desfrutar as bênçãos de Deus quando você estiver andando em obediência no caminho do Senhor. Então busque sempre andar com pessoas que te aconselhem para o bem, pessoas que te deem conselhos da parte de Deus para a sua vida e que te ajudem a continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Seguindo a sequência da nossa leitura, versículo 6 do capítulo 3. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Pense na cena.
O homem que tinha trabalhado a noite toda, né, a tarde para a noite toda, foi dormir, fazia frio, ele se cobre, no meio da noite ele lá descansando, começa a sentir aquele frio no pé, né, que a gente sente quando o lençol sai do pé e o ventilador começa a bater no meio da noite. Imagine ali no meio do matagal lá, né, da colheita, o frio que não era. Boaz começa a sentir frio no seu pé e provavelmente ele mexeu o pé, Ruth estava deitado perto do pé dele, quando ele mexe o pé, toca em alguma coisa, ele se assusta. Aí se senta. Quando ele olha ainda, o que é que está lá no seu pé? Uma mulher bonita, bem vestida e cheirosa. Aos pés dele lá, no meio da noite, tudo escuro, ninguém está vendo nada. Ruth ainda se identifica, né? E ela fala, sou eu, Ruth. E ela se coloca no lugar dela, a tua serva. E essa mulher linda, cheirosa, bonita, né? Que estava lá aos pés dele, ainda pede ele em casamento. No meio da noite. E ela ainda revela o papel de Boaz para Noemi. Tu és resgatador. Quando Ruth diz, querido, estende tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador, isso é um pedido de casamento que ela está fazendo a Boaz. A palavra capa também a gente pode traduzir por asas. No capítulo 2, versículo 12, Boaz elogiou Ruth porque ela buscou refúgio sob as asas de quem? De Deus. E agora, no capítulo 3, Ruth está diante de Boaz agora, dizendo a mesma coisa, agora dizendo a Boaz, Senhor, estende as tuas asas sobre mim, né? Ruth estava se integrando plenamente ao povo de Deus agora, se casando com um homem do povo de Deus. E ela agora busca resgate diante, né, debaixo das asas de Boaz. E a gente vê que a obediência zelosa de Ruth para o conselho de Noemi vai levar ela a viver grandes bênçãos de Deus na vida dela, né? A providência de Deus está próximo de entrar em ação mais uma vez. Vamos ler a partir do versículo 10. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz ali ficou feliz da vida, né? Porque ele era um coroa já. Ruth, uma novinha, bonita ali, cheirosa aos pés dele, bem vestida. Ele falou, ô filha, tu fizeste tão boa coisa, você podia ter ido atrás dos jovens, dos mais novinhos, mas não. Você veio atrás do coroa aqui, né? Então você fez bem. Eu estou vendo só pela sua atitude que você não é interesseira, né? E você está buscando o refúgio, você está buscando o resgate. E ele continua no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Gente, Boaz, ele mostra mais uma vez o temor dele pelo Senhor. Ele está acordado no meio da noite com uma mulher aos seus pés, cheirosa, bonita, bem vestida, pedindo ele em casamento. Se fosse qualquer outro homem, o que é que faria? Abusaria dela ali, se aproveitaria da situação. Mas Boaz, ele se mantém firme como homem de Deus. Ele sabe que a relação sexual só é abençoada por Deus dentro do casamento. Então ele diz a Ruth, olha filha, tu fizestes bem e eu vou procurar resolver isso o mais rápido possível para a gente se casar e nós sermos felizes. Então Boaz, ele demonstra, né, que ele verdadeiramente era um servo de Deus. Além disso, gente, ele era dono da propriedade, todos os servos ali eram empregados dele, e se ele quisesse fazer qualquer coisa com Ruth, ninguém ia poder dizer nada.
mas ele era um homem que temia o Senhor e ele queria andar conforme a palavra de Deus. E outra coisa também é que ele interpreta o gesto de Ruth, ele não interpreta o gesto dela como uma oferta de sexo fácil, né? Porque se fosse outro, dizia, aí tá aqui no meu pé, me descobriu, tá me acordando no meio da noite, quer alguma coisa comigo. Ele não interpreta a atitude de Ruth dessa forma. Ele interpreta segundo o pensamento de um homem de Deus. E ele responde a Ruth de maneira decente, de maneira respeitosa. E desde o Antigo Testamento, né, a gente vê o cuidado em preservar a reputação do outro, né, e a integridade da pessoa. Isso é um valor bíblico. E muitas vezes os cristãos de hoje não têm feito isso. Não têm cuidado em preservar a integridade do irmão. Muitas vezes os jovens, quando começam um relacionamento, não se preocupam na reputação do outro, na integridade da pessoa, e querem logo desfrutar dos prazeres da carne. Mas aqui a gente vê o comportamento correto de um homem e de uma mulher de Deus, que podia cair em tentação ali naquela hora, mas eles preferiram continuar em obediência à palavra de Deus. E Boaz diz a Ruth que ela fez a coisa certa ao procurar, e diz, eu vou atender o teu pedido, minha filha. Você quer se casar comigo? Eu vou atender o teu pedido. Ele ainda elogia a Ruth, dizendo que todos da cidade sabem que ela é uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa também quer dizer que ela é uma mulher digna de ser conquistada. Tu és, Ruth, uma mulher digna de ser conquistada. Alguém por quem vale a pena lutar, e eu vou lutar por você. Que história bonita, né? Tudo apontava para um desfecho maravilhoso. Talvez Ruth só precisasse olhar para Boaz e dizer, sim, e aí, vamos marcar só a data do casamento agora, fazer os preparativos e a gente se casar. Mas, gente, a gente está falando aqui de servos de Deus. E na vida do servo de Deus, nem sempre as coisas são tão fáceis assim como aparentam ser. Ainda mais se tratando de Noemi e Ruth, que desde o início da história é só dificuldade. E mais uma dificuldade se levanta. Boaz diz no versículo 12, é muito verdade que eu sou resgatador, mas, olha o mais aí, a vida do cristão, muitas vezes a gente vive sempre assim, com o mais. Quando a gente acha que as coisas vão deslanchar, que as coisas vão acontecer, agora vai. Aí vem o mais na frente. Deus quer provar a tua fé com isso aí, querido. Continue perseverante e firme. Às vezes a gente se joga demais achando, agora vai, agora Deus vai abrir a porta. Aí Deus vai e bota uma pedra no caminho, às vezes a gente tropeça nessa pedra, vem um mais, meu Deus, nada para o servo de Deus é fácil. Mas não é mesmo não, queridos, mas é para a gente aprender a dar valor. E Deus com tudo isso quer provar a nossa fé. E Boaz diz a Ruth, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Olha, Ruth, eu sou parente próximo de Noemi, mas eu não tenho uma prioridade não. Tem um outro parente que é mais próximo ainda do que eu, e nesse caso a prioridade é dele. Mas não se preocupe não, eu vou tomar conta da situação agora. Eu vou assumir o papel de resgatador, eu vou lá e eu vou negociar com ele, eu vou conversar com ele. Você vai voltar para sua casa e vai ficar tranquila, deixa que eu vou resolver todas as coisas. E aí Boaz toma a frente e diz a Ruth que vai resolver. Olha o papel do resgatador aí, na vida da mulher de Deus. Olhando para essa história, olhando para Boaz, a gente pode fazer um grande comparativo com o maior homem que já existiu nesse mundo, o Senhor Jesus Cristo. E Boaz aqui, ele tipifica o que Jesus viria futuramente a fazer por toda a humanidade. Quem é Jesus Cristo? Ele é o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso salvador. E Boaz ali, naquela história de Ruth, ele era um tipo de Cristo. Ele era aquele que iria resgatar Noemi. E alguns 1000 anos depois, o Senhor Deus enviou o seu Filho neste mundo, o nosso resgatador, que nos livrou, queridos, quando estávamos mortos por causa do nosso pecado, desamparados, sem esperança, longe de Deus, sem viver as bênçãos de Deus porque estávamos afastados dele.
Mas Jesus, sendo Filho de Deus, santo e perfeito, ele paga com o próprio sangue dele o preço da nossa redenção. E nos resgata da morte, nos resgata da pobreza espiritual e da escravidão do pecado. Louvado seja Deus pelo nosso resgatador. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, ele reconhece esse papel de resgatador do Senhor. E ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo é o nosso resgatador, queridos. E se você está aqui nessa noite, você se encontra ainda vivendo uma vida de pecado, distante de Deus, sem desfrutar das bênçãos de Deus, esse mesmo resgatador que veio há 2000 anos atrás, ele continua agindo poderosamente na vida do pecador até os dias de hoje. E assim como ele fez na minha vida e na vida de muitos que estão aqui nessa noite, ele deseja também te resgatar do império das trevas, da escravidão do pecado, de uma vida de tristeza, distante das bênçãos de Deus, e ele deseja te salvar de uma vez por todas. Se entregue a esse resgatador, entregue sua vida a esse Jesus. Só Ele pode te resgatar da sua vida de pecaminosidade. Só Ele pode te resgatar do império das trevas e te trazer para o reino da maravilhosa luz de Deus. Ele é o único que pode reconciliar você com Deus. E Ele está aqui nessa noite. A partir do versículo 14, a história continua e diz: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque lhe disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe os pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Ao se despedir de Ruth, ele ainda age de maneira bondosa com ela. Ele se preocupa com a segurança daquela mulher. Era meia-noite quando ele acordou. E ainda faltava muito para clarear, para ela voltar para casa. E ele se preocupa com a segurança dela. Olha, filha, não volta para a tua casa agora não. É perigoso. Continua aqui, fica deitada aos meus pés. E ainda quando tiver escuro, antes de clarear, você se levanta e vai para a tua casa. E além disso, ele ainda pega o manto que ela leva sobre ela, pede para ela segurar, ele pega 6 medidas ainda de cereal e diz: leva lá para a tua sogra, leva para vocês, para que vocês continuem tendo com que se alimentar. Então ele zela pela reputação de Ruth, ao cuidar que ninguém saiba que ela esteve ali. Ele assegura o seu sustento ao lhe dar uma boa quantidade de cevada. E ele enche o coração de Ruth de esperança, ao assumir em nome do Senhor, que ele vai assumir o papel de resgatador, caso ele possa fazer. E o verso 16 nos diz: em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passam as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada, ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Olha o conselho. Ruth volta para casa firmado na esperança que Boaz deu a ela. Eu vou fazer o possível para te resgatar. E ela conta tudo a Noemi. E Noemi dá mais um conselho da parte de Deus para a vida dela. Qual é o conselho? Espera. Deixa a tua ansiedade de lado, Ruth. Espere, Deus está no controle. O Senhor está agindo. E se for da vontade de Deus que Boaz seja o teu resgatador, isso acontecerá. Não tem ninguém que possa impedir quando Deus está agindo. Agora é hora de Ruth descansar e esperar em Deus. Colocar a fé dela em ação.
e aguardar Deus agir. Essa é uma das maiores dificuldades da nossa vida, muitas vezes. Nós servimos a Deus, sabemos que Ele é poderoso, sabemos do que Deus pode fazer nas nossas vidas, mas nós parece que queremos que Deus haja segundo o nosso querer, dentro do nosso tempo, da forma que a gente deseja. E Deus sempre vai andar por caminhos diferentes do nosso, querido. Cabe a nós descansar e esperar nas promessas que o Senhor tem feito para nós. Nós temos diversas promessas de Deus para a vida do cristão. E muitas delas ainda não se cumpriram nas nossas vidas. Mas nós temos convicção que elas se cumprirão. Qual é o nosso papel enquanto isso não acontece? Descansar, esperar, confiar no nosso Deus, que Ele cumprirá a sua palavra nas nossas vidas. Nossa jornada de fé, querido, na nossa caminhada, ela não é uma linha reta em direção ao propósito final de Deus para nós. Às vezes a gente acha que andar com Deus é assim. Nós estamos numa linha reta, lá está o propósito final de Deus para nós e nós só precisamos caminhar. Parece que a estrada só é distante, mas a gente está caminhando em linha reta, andando para os propósitos finais de Deus nas nossas vidas. Mas não. Essa caminhada é por um caminho repleto de curvas, repleto de contratempos, repleto de aflições, repleto de muitas vezes perguntas sem respostas. E é por isso que nós precisamos da fé, e o Senhor tem nos dado a fé que precisamos. A fé, ela nos faz sempre voltar para a palavra de Deus, e reafirmar aquilo que Deus revelou, e nos apegar a essas palavras, as garantias e promessas que Deus fez para nós. E somente dessa maneira, nós enfrentaremos melhor as situações difíceis da nossa vida. Todas as promessas de Deus se cumprem, e a gente não precisa duvidar disso. Todas as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor é fiel e ela se prova verdadeira até o fim. A gente só precisa confiar mais nesse Deus e esperar e descansar até que Ele cumpra a sua palavra. Querido, como Deus tem agido poderosamente na vida dessas duas mulheres. Como nós começamos a ver uma história tão triste, e a gente está vendo agora aquela nuvem espessa e escura que estava em volta daquelas duas mulheres, agora aquela nuvem está se dissipando. Elas começam a enxergar agora uma esperança. Elas começam a enxergar agora a mão poderosa de Deus agindo na vida delas. E o que é que elas só precisam? Confiar, descansar e esperar nesse Deus. O desfecho dessa história, nós vamos ver no próximo domingo. Ele é mais incrível do que nós podemos imaginar. Qual foi o grande propósito de Deus na vida dessas duas mulheres? Que Deus começou afligindo uma mulher que se sentia amargurada, que era Noemi. E Deus coloca uma outra mulher estrangeira no seu caminho para estar ao lado dela. E nós vamos ver que coisa poderosa Deus fez através dessas duas mulheres. A mão de Deus está agindo na sua vida, querido. Não olhe só a nuvem espessa que está te cobrindo. Não olhe só para a circunstância, para a situação da sua vida, mas olhe para o alto. Deus está no controle. Creia, confie, coloque a sua fé em prática. Continue caminhando. São curvas, são ladeiras, são buracos no meio do caminho. Passe por todos esses obstáculos. Crendo, confiando, tendo fé no Senhor, se apegando à palavra de Deus, se fortalecendo nessa palavra, e dizendo: Senhor, mesmo em meio à dificuldade, eu acredito em tudo que o Senhor fala aqui, porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor garante, e é nessa palavra que eu vou andar, Senhor, porque eu sei que se eu andar em obediência à tua palavra, eu viverei as tuas bênçãos na minha vida. É assim que um servo de Deus deve andar. Quer viver bênçãos de Deus na tua vida? Obedeça a palavra de Deus. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Tenha fé, descanse e confie em Deus, que o mais Ele fará na sua vida. Amém? Vamos orar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa história tão maravilhosa, ó Pai.
que fortalece a nossa fé, que nos ajuda a permanecermos de pé na Tua presença. Senhor, eu oro por aqueles irmãos que estão aqui nessa noite, que estão vivendo uma situação como a de Noemi e Ruth, uma situação difícil na sua vida, uma situação em que eles não sabem nem como resolver, Senhor. Quantas pessoas têm colocado o seu joelho no chão e clamado ao Senhor por uma resposta, por aquilo que eles precisam fazer, têm buscado a solução dos seus problemas em Ti, ó Pai. E muitas vezes parece que o Senhor está em silêncio, Deus. Ensina eles a enxergar que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Ensina eles a confiar em Ti, a depositar a fé deles no Senhor e na Sua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Sabendo que o Senhor é fiel, e que o Senhor não volta atrás em nenhuma de Suas promessas e nenhuma de Suas palavras, e que tudo o que acontece nas nossas vidas, o Senhor tem um propósito que inicialmente nós não enxergamos, Deus, mas futuramente o Senhor nos mostra aquilo que o Senhor queria fazer com tudo aquilo que nós passamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, mesmo em situações difíceis da nossa vida. Obrigado porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar a caminhar nos caminhos de Deus. Obrigado, Jesus, por estar ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. O Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas lutas. E o Senhor mesmo, quando esteve nessa terra, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado nenhum. Então o Senhor se identifica com cada um de nós. Obrigado por ser o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus intercedendo por nós, ó Pai. Continua nos abençoando e nos fortalecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite que ainda não servem ao Senhor, ó Pai. Espírito Santo de Deus, faz a obra nesses corações. Só o Senhor pode quebrantar. Só o Senhor pode convencê-los do pecado deles. Só o Senhor pode mostrar a eles o quanto eles precisam do Senhor, ó Deus. E que eles possam tomar uma atitude na sua vida como Ruth fez, de abandonar todas as coisas, de deixar tudo para trás, para servir ao Senhor, para fazer uma aliança contigo e andar nos teus caminhos, ó Pai. Se andar contigo, Senhor, já não é fácil, imagine andar sem o Senhor, sem o teu amparo, sem a tua proteção, sem as suas misericórdias se renovando a cada dia sobre as nossas vidas, sem ter as promessas do Senhor em que as quais nós podemos nos fortalecer e nos apegar a cada dia, Senhor, e nos manter de pé e firmes. Abre os olhos espirituais, Senhor, dessas pessoas, e que eles se rendam aos teus pés, que eles se entreguem ao Senhor de todo o seu coração, e que eles passem a te servir e te adorar em espírito e em verdade. Continua fortalecendo a tua igreja, Senhor, que nós possamos aprender que em todas as coisas o Senhor tem um propósito, que tudo o que acontece nas nossas vidas não é mero acaso, não é sorte, não é azar, não são as coisas normais da vida. Nós não andamos segundo o curso das coisas deste mundo, mas nós andamos debaixo dos propósitos do Senhor. Nós andamos debaixo do teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Continua nos fortalecendo e nos abençoando. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos, nos fazendo olhar para o alto e confiando no Senhor. Que o Senhor está no controle da nossa história. O Senhor está no controle das nossas vidas. E em todas as coisas, o Senhor está formando a imagem de Cristo em nós. Então tudo coopera para o nosso bem, Senhor. Nos ajuda a entender verdadeiramente essas palavras nas nossas vidas. Continua falando conosco, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, que nós oramos nessa noite. Amém e amém.